Não sei se a gente vai ter um vídeo adequado por culpa da tentativa de assassinato da minha filha Alice comigo. Ela deu com a cabeça dela na minha cabeça, tá doendo muito. Eu nem sei qual que é o tema propriamente desse vídeo, mas eu acabei de voltar de Cuba. Um sonho, não é mesmo? Principalmente pra nós, pessoas de esquerda, né? É um sonho conhecer. E eu tinha muita vontade de conhecer, desde muito nova. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ir a Cuba. E, pra ser muito sincera, eu achei curioso o que antecedeu essa viagem. Eu confesso que eu achei que eu estaria mais animada no que antecedesse a minha ida a Cuba, porque era um sonho, sabe? Eu passei a minha vida estudando a Revolução Cubana, qual que foi o impacto dela, principalmente para as relações internacionais aqui do nosso continente, né, americano. E eu tinha muita vontade de conhecer. E eu não tava muito animada, e eu consegui entender o porquê que eu não tava animada. Eu acho que, é um discurso tão solidificado que a direita tem contra Cuba, né, contra o regime cubano, e contra todos esses anos de Revolução Cubana, né, eles já estão aí completando seus 60 anos de revolução, desde a Revolução, que você começa a se perguntar se não é mesmo verdade, se você não vai chegar lá e encontrar uma galera fodida mesmo. E o tanto que eu fui alertada, inclusive por pessoas de esquerda, desse assunto foi curioso. A pobreza, mas amiga, pobreza. E assim, você vai pronto pra ver o pior, sabe? E eu não vi o pior. E isso me fez pensar em muitas coisas. Entre elas, uma delas de que muito provavelmente a esquerda, né, muitas dessas pessoas que me alertaram sobre isso, ou mesmo não só a esquerda, né, essa galera que buzina 24 horas por dia, 7 dias por semana, certamente não conhece o Brasil. Isso eu garanto, assim. Há dificuldade de consumo, mas há também um bloqueio econômico, né? Alguém já imaginou como é que seria o Brasil sem as relações comerciais que a gente tem com os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande potência, que é a potência que bloqueia Cuba, porque a gente ficou uma semana sem gasolina. Pra quem não sabe o que aconteceu no Brasil nessa semana que a gente ficou sem gasolina, se você estava hibernando nesse período, você pode clicar aqui no meu card, vai dar pro meu vídeo sobre a crise dos combustíveis. Uma semana com a crise dos combustíveis e o Brasil parecia que tava vivendo um apocalipse zumbi, a galera estocando comida. Agora você imagina o que é viver 60 anos, com uma proximidade de menos de 2.000 quilômetros, vivem na beira dessa grande potência que bloqueia economicamente eles, que, enfim, declara hostilidade de todas as formas possíveis e imagináveis contra eles, desde o período revolucionário, e você sobrevive assim para o resto do mundo, inclusive o Brasil, né? Para muitos brasileiros que vivem aqui na miséria, porque isso não se vê em Cuba. Essa quantidade de gente nas ruas, de gente passando fome, gente que não tem o que vestir. Quem não vive em cidade fria, não é possível, né? Porque a gente vive em cidade fria, eu fico pensando, será que essa galera não acompanha esses movimentos nas próprias cidades? Porque aqui as pessoas não têm roupas para vestir nos dias frios, por exemplo. Não tem roupas. Você vê lá fora, tipo, 10 graus... e pessoas sem camisa nas ruas, assim, isso você não vai encontrar em Cuba. Eu acho que o que eu entendi é que existe uma grande confusão em cima da ideia do que é a pobreza, né? Se é a restrição de consumos de alguns objetos ou se a gente considera a pobreza... Porque é isso, a sensação que dá é que o brasileiro considera isso a pobreza. A restrição e a falta de alguns objetos e questões para consumo, que são difíceis, ninguém tá minimizando aqui, o que inclusive não é você que passa, é o povo cubano que passa, né? Ninguém tá minimizando o que esse povo passa, mas assim, não deve em nada. E assim, a gente na verdade é que deve bastante pra dignidade que tem o povo cubano, assim. O que a parcela mais pobre da população brasileira passa, vocês chamam de quê? Pergunta é essa. Assim, se isso não é miséria. Eu fiquei chocada porque foi uma coisa que eu pensei. Essas pessoas conhecem pouco de Brasil. Assim, você não precisa ir longe, você pode ir até as regiões mais periféricas de São Paulo, as periferias das grandes cidades. Porque pra ir pra Cuba e observar a miséria é uma quantidade inacreditável de gente que volta falando isso. E eu não vi miséria. Não vi gente passando fome. Eu nunca tinha passado do lado de fora de um campus de medicina e visto aquela quantidade de alunos negros. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu senti realmente uma conflitualidade posta mesmo, e o quanto esse ideário, esse conjunto de ideias que é feito pra gente engolir goela abaixo, ele é uma farsa mesmo, ele é feito pra sustentar um sistema mesmo que não protege nenhum de vocês que tá assistindo, eu garanto. A não ser que esteja gente aqui assistindo esse canal que faça parte dos 2% da população mundial
que vive com a renda dos outros 98, você não faz parte desse grupo de privilegiados, assim. E é uma coisa inacreditável ver a facilidade com que a gente reproduz esses discursos. Eu anotei algumas coisas, principalmente com base no que eu ouvi que eu enfrentaria, que eram as grandes dificuldades. A primeira era essa, amiga, se prepara pra ver a miséria. E a outra coisa que aconteceu foi a questão da internet, né? Muita gente falava pra mim que não existe, que era uma dificuldade enorme de acessar a internet lá, e que era uma coisa cara ainda pro povo cubano, mesmo pra estrangeiros de difícil acesso, né? E eu tava indo lá pra trabalhar. Eu teria experiência dupla, né, de viver dessa questão da internet, porque seria viver também a questão do trabalho sem a internet, porque a gente justifica muito isso, né, que a gente usa esse tanto de internet. Vou deixar até uma dica no meio desse raciocínio, pra quem não conhece o conteúdo da Contente, eu vou deixar aqui @contente.você. A Contente é uma iniciativa da Dani e da Luísa, que tem a ideia de levantar projetos de impacto social positivo, e elas têm feito há algum tempo já uma discussão qualitativa do papel da internet, ou seja, entender para que a internet serve, quais são os interesses que estão contidos na internet, dos últimos escândalos do Facebook, Zuckerberg, Cambridge Analytica, que é na verdade uma só das empresas que vendem nossos dados, que eles coletam de graça aqui nas redes sociais, por aí, né? Eu acompanhei toda a cobertura delas sobre esses assuntos, e elas têm discussões muito interessantes. Elas estão o tempo todo falando sobre isso, então siga Contente, vale muito a pena. Foi uma coisa que me fez ir pra Cuba pensando nesses assuntos. Então eu fui preparada pra trabalhar sem internet também, né? Num desses espaços de hotel, claro, que é o espaço que ainda é o do privilégio, porque é o que possui a internet, né? De fato. Mas a internet lá foi uma questão que me fez pensar. E não porque a questão do acesso mais restrito à internet. É mais restrito, sim. Ainda não é algo que tá massificado como é aqui. Mas eu me perguntava antes se isso era uma questão de capacidade, ou seja, de dificuldade de massificação financeira, porque de fato eles vivem um bloqueio, né? E eles preferem priorizar outras coisas na vida das pessoas, como acesso à educação, como acesso à alimentação, a segurança alimentar, acesso à saúde, entendeu? Esse tipo de coisa é mais a prioridade mesmo. Eles ainda assim, com o passar dos anos, isso tem se modificado, mas eles têm uma questão de restrição mesmo, de dificuldade de massificação da internet. Na verdade, eu acabei de ver na internet que eles estão começando, a estatal deles, que é a Itexa, estão começando a distribuir planos de dados móveis. Até agora o que existem são, por exemplo, grandes pontos de Wi-Fi no meio da cidade em que você tem, tipo... Sabe aqueles cartões? Eu até trouxe um pra Jolie ver como é que era. Aqueles cartões que tinham na época dos orelhões, que você tinha, sei lá, você comprava 3 horas de uso, ia no orelhão e usando a partir da contabilização de minutos que você tem e tal. Que é uma dinâmica muito diferente da que a gente tá vivendo aqui hoje no Brasil, né? A gente tem, obviamente, uma ampla redes de dados móveis que estão aí distribuídas nas empresas, né? Não são mais setores estatais. Isso era até o Fernando Henrique vender a preço de calcinha barata no mercado, na era das privatizações. O fato é, o que realmente me pôs pra pensar? Eu vou falar primeiro das impressões de âmbito pessoal mesmo. O quanto a gente não precisa da quantidade de internet que a gente acessa. É uma coisa de louco mesmo. O quanto essa quantidade, essa coisa de você estar o tempo inteiro ligado com essa porra, mandando mensagem. Porque ela tá o tempo inteiro, como se o seu celular com os seus dados móveis ligados, ele tá o tempo inteiro à disposição de alguém. Eu senti essa diferença. Me pôs num estado... Me tirou de um estado de atenção permanente, entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Nesse período que eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso à internet, é isso, entendeu? Então você começa a fazer as coisas de outras formas e me tirou desse período de atenção permanente. Essa coisa que as meninas falaram já muito na Contente. Eu fui criada no começo da internet, né, aqui no Brasil. E na minha casa já existia computador, mas não era, obviamente, o acesso que a gente tem hoje à internet. Era internet de escada e você não tinha o tempo inteiro pra usar. Eu fiz pesquisa em enciclopédia, eu utilizei outros métodos também. E eu senti uma regressão minha com o acesso progressivo cada vez mais alto à internet. Eu conseguia ler menos livros inteiros. Eu consigo hoje ler muito menos livros inteiros do que eu lia quando eu era mais nova. Toda essa minha capacidade de se concentrar num produto de consumo de conhecimento, seja um livro, seja uma revista, seja qualquer coisa, de modo mais presente, eu perdi. Eu sinto que eu fui perdendo cada vez mais com acesso à internet. Então, se você tem essa dúvida, se você está lendo menos porque você acessa muito a internet, se você está sendo incapaz de se concentrar em outras tarefas, se é por causa da internet, pode ter certeza de que é. Se essa dúvida existe. Primeiro ponto.
Isso é pra você, viu, Xanda? Esse recado tá aqui. Use menos a internet. Inclusive pra mim. É possível a gente administrar melhor o tempo que a gente utiliza na internet, sim. A gente perde muito tempo desnecessário na internet e justifica com o trabalho. Isso é um fato. O outro ponto sobre a internet que me fez refletir bastante, esse era o mais óbvio, né? O clichê que todo mundo já esperava. O outro ponto que me fez refletir foi uma coisa que me gerou muita lembrança de uma amiga minha, a Carla. Eu sempre tive ela buzinando na minha cabeça. Buzinando na minha cabeça não põe isso que ela vai ficar brava, porque ela é canceriana. A Carla sempre me mandou coisas de conteúdo sobre críticos da internet. Tipo, não use o Clu, amiga. Eles vendem seus dados pra empresas que produzem não sei o quê. Meu, mas será que isso é um problema mesmo? Amiga, se liga nisso aqui. Será que eu realmente preciso me preocupar com isso? Se protege mais na internet aqui. Será que não é um pouco de nóia das pessoas? Aí depois que estourou agora os escândalos, os últimos do Zuckerberg, do Facebook, não sei o quê, ficou óbvio que sim. A Carla estava mais do que certa. Mas estar em Cuba me fez pensar, me fez entender uma coisa sobre a internet. Boa parte da dificuldade que eles têm de massificar a internet lá pra população toda, etc., advém do bloqueio, né? Econômico com os Estados Unidos. Pra quem não sabe, Cuba vive um bloqueio econômico e político que estava em vias de mudar agora no final da administração do Obama e que regrediu completamente com o Trump, né? E é um bloqueio econômico, ou seja, os Estados Unidos não faz relações comerciais com Cuba. Eu achava que essa questão da internet tinha muito a ver, essa dificuldade do acesso e tal, e da massificação, com a dificuldade de ter acesso às tecnologias que estão sendo produzidas e tal, não sei o quê. E o que eu entendi com essa viagem é uma coisa muito simples, gente. A restrição do acesso, porque teve um pessoal com quem eu conversei que falou que essa questão da internet também foi uma pequena questão na China. Eram pessoas que foram pra China, estrangeiros que não conseguiram utilizar a internet direito. Era uma coisa um pouco mais controlada. Não sei se você que tá me assistindo sabe, mas tudo que eu sei ouvir sobre a China é que a China está cavalgando no foguete rumo ao altar do desenvolvimento tecnológico e acesso à internet para a população. Então, assim, não acho que eles estão vivendo problemas em produzir tecnologia e dar conta da própria tecnologia. E quando eu fui para Cuba, uma grande ficha, sabe aquela ficha? Vou mandar um meme pra Joana por a grande ficha caiu, ó. Ela apenas caiu. A gente tem que entender de uma vez por todas, e acho que se esses escândalos não estão te dizendo nada, né? Esses escândalos do Zuckerberg vendendo dados, influenciando eleições em não sei quantos países e não sei o quê, é que a internet, eu não sei, a gente, na verdade, por causa dessa ideologia do fim da Guerra Fria, né, da queda do Muro de Berlim, do fim da história, que tinham acabado as posições, a esquerda tinha acabado, e que agora era a era do multilateralismo, e todo mundo iria competir lá. A gente perdeu a noção de que a informação, a comunicação e a disseminação da informação são questões de interesse nacional. O que isso quer dizer? Interesse nacional ou questões centrais, pilares de qualquer país para assuntos de defesa e soberania. Não sei se eu tô falando grego, tô? Soberania. Quem não se lembra daqueles escândalos daquele escândalo que saiu há uns anos atrás, nem sei que ano foi. Foi divulgado que, tipo, a CIA interceptava até as ligações da Dilma, que era a presidenta da época aqui no Brasil. Quem não se lembra disso? Isso nos Estados Unidos, essa coisa de você interceptar e espionar presidente da república é crime de traição, né? Tipo, é o fim do crime de lesa pátria. Mas como os Estados Unidos são os donos do continente e a gente mera subalternidade com que acha que é mais do que isso ficou por isso mesmo. Desde esse momento, a internet já mostrava que a internet pautada pelos interesses que vinham pautando a internet, ou seja, os interesses do capitalismo, das grandes potências, a internet que tá representando os interesses dos Estados Unidos, que essa é uma internet que tem lado e que ela serve a alguém. O que justifica uma agência de inteligência de outro país estar aqui espionando as ligações e as correspondências da presidente da república deste país? O que justifica isso? Onde é que eu quero chegar? Eu entendi que o ponto da internet em Cuba tem a ver com soberania. Tem a ver com eles produzirem uma internet deles, que não sirva aos interesses de outros países, que não reproduza só a cultura de outros países. O poder, ele se dissemina pela cultura. Cuba não quer que a cultura norte-americana invada a cultura cubana, que é o que também é o que sustenta o regime socialista lá. Assim como a cultura norte-americana, estadunidense, capitalista, sustenta o capitalismo global.
Porque é isso, fica essa noção de que só a cultura cubana, ditatorial, castrista, não sei o que, sustenta o regime socialista. Sim, a cultura cubana e a cultura que a Revolução construiu com a população é o que sustenta sustenta Cuba, né? Sustenta o socialismo em Cuba. E sustenta as conquistas do socialismo em Cuba. Assim como a cultura estadunidense disseminada no mundo inteiro sustenta o poder estadunidense no mundo inteiro. É disso que se trata. Quando você trata a internet como uma questão de soberania, é você reivindicar não só a prevalência da sua cultura e da cultura que o seu povo constrói, como você reivindicar os meios e as ferramentas para que essa cultura se dissemine entre a população. Então, gente, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Internet tem a ver com soberania, tem a ver com segurança, tem a ver com assuntos de interesses de cada país. É preciso começar a olhar para os espaços e para as ferramentas com seriedade e criticidade. É disso que se trata. Eu acho tão pejorativo essa ideia de falar Cuba é um país parado no tempo. Porque é isso. Aqui no Brasil, infelizmente, Seguridade Social, direito e acesso à saúde e à educação é coisa do passado, né? Se é que foi pauta em algum momento. Falar isso é falar que essas ideias ficaram no passado. Não só essas ideias, né? Não vou entrar nessa discussão só política e econômica, mas eu vou contar aqui uma pequena historinha. Eu passei no meio da cidade, quando eu consegui algum tempinho pra visitar a Havana, e eu conheci um antiquário lá, eu passei por um antiquário. E aí eu entrei no antiquário e tinha um cara tipo da minha idade que entrou, beleza, viu que a gente era gringo. A hora que ele viu que eu não ia comprar nada, ele voltou pra dentro da casa dele. E aí saiu o pai dele, que era um senhorzinho de idade, uns 60, 70 anos, que começou a conversar com a gente e tal. E aí ele falou assim que era um momento muito importante pra visitar Cuba agora, porque é um momento de transição. Pra quem não sabe, Cuba está passando por reformas constitucionais agora, vai entrar num processo de consulta popular que vai durar mais ou menos 6 meses, para implementar na Constituição, fazer uma mudança constitucional das mudanças econômicas que foram feitas. Ele falou que essas mudanças econômicas, que elas também se refletem na mentalidade dos jovens, né? Ou seja, a geração de jovens hoje já não é a geração que produziu a Revolução, né? E que essas mudanças econômicas já se refletiam na cabeça dos jovens, né? E que muitas vezes, de fato, é preciso ter muito cuidado, eles têm que ter o cuidado que eles têm mesmo para lidar com as coisas, porque o capitalismo e a cultura do capitalismo, o poderio de inteligência que tem o capitalismo, ele tem uma capacidade, gente, e não é natural, não é que ele nasceu com isso, não. Existe um investimento poderoso, entendeu? Em fazer com que a cultura norte-americana e estadunidense, a cultura do capitalismo, né, ela se insira tão rápido na cabeça dos jovens, de modo a mudar algumas coisas. Eu fui pra lá achando que eu ia entender as diferenças entre um regime econômico e outro, e eu entendi que o socialismo tem muito a ver com o que esse senhorzinho falava. Ele falava assim pra mim, isso é uma maneira de pensar, isso é uma maneira de pensar. Porque eu entrei lá, o filho dele viu que a gente não ia comprar nada e voltou lá pra dentro, ele virou pra mim e falou assim, meu filho é um piccolo Trump, é um pequeno Trump, se não tem dinheiro envolvido ele não quer nem saber. É preciso a gente ter em mente o tempo inteiro que o que vai fazer eles produzirem uma sociedade diferente é uma maneira de pensar diferente. É colocar outros atores na centralidade do nosso pensamento e não o dinheiro. Porque a cultura do capitalismo, as redes sociais produzidas no âmbito do capitalismo global, elas divulgam uma maneira de pensar que coloca o dinheiro no centro do raciocínio. O dinheiro compra tudo, se não compra, tá errado. O dinheiro compra tempo, o dinheiro compra vida, o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra tudo. Existem, obviamente, outras ideias que surgem no âmbito das redes sociais. É lógico que elas existem, mas a gente tá vendo, com o passar dos anos, com cada vez mais clareza, que existem ideias nesses lugares, nessas redes sociais, nesses espaços cibernéticos que são financiadas, e existem ideias que são sufocadas. Que o algoritmo, ele cada vez trabalha mais para divulgar um tipo de ideia e para gerar cada vez mais capital, e cada vez menos para ser uma plataforma de difusão de ideias, de democracia, de construção de outros saberes e assim vai. Quando esse senhor me fala é uma maneira de pensar, ele começou a me explicar o que ele estava querendo dizer. Ele decidiu ir passar 1 ano dando aula em Moçambique. De graça, não existia pagamento pra isso. E ele fala, na época existiam filas e mais filas pra ir pra esses lugares das aulas. E por quê? Por que as pessoas faziam isso? Por solidariedade. O conceito de solidariedade. Ou seja, você não precisa, o seu trabalho necessariamente, ele não compra a sua subsistência. O seu trabalho ele pode servir a outros interesses.
que podem ser, por exemplo, a única e simples solidariedade com uma outra pessoa humana. Você pode ter essa possibilidade nessa outra forma de organização social. Você não tem que trabalhar só pra existir, só pra subsistir. Tá entendendo como é que o meu trabalho é incompatível com a vida que eu levo? Quando ele fala pra mim isso, é uma maneira de pensar, é isso. A gente tem que trabalhar independente do nosso projeto econômico, qual seja a saída que a gente vê, a gente tem que se unificar cada vez mais na ideia de que independente de qual deles seja, a gente tem que batalhar por outra maneira de pensar, para que outros atores tenham a centralidade do nosso pensamento. E a gente tem que olhar para essas ferramentas nas quais todos nós estamos inseridos e fazendo uso com menos inocência, sabe? Achar que a outra coisa não é bebê. Se o capital está inserido nelas, não é para fazer revolução, isso vocês podem ter certeza. Essa cultura de massa hegemônica que transmite, que visa solidificar e seguir criando as bases para o capitalismo, ela é uma cultura que ela transmite valores. E o valor da nossa sociedade é o consumo. Quando você vai para um lugar em que as pessoas não têm o acesso ao consumo que você tem, porque esse é o ponto, você tem. Isso não significa que a grande maioria da população brasileira tem, e tudo bem. Isso não é um problema, não é isso? Se você tem acesso é o que importa, não é esse ponto? Se essas pessoas não têm o acesso que você tem ao consumo, pronto. Então não dá. Então esse regime não serve, isso não é possível, isso não funciona. Ainda que essas pessoas, essa mesma sociedade, exiba índices de mortalidade infantis nulos, exiba índices de analfabetismo nulos, que essas pessoas consigam botar o filho de qualquer tipo de trabalhador da sociedade na universidade de ponta, pra fazer qualquer curso, entendeu? A gente tem que começar a pensar em quais são os valores que a gente quer priorizar. Qual é a maneira de pensar que a gente precisa ter para construir a sociedade em que a gente quer viver? Porque eu realmente não gostaria de viver nessa sociedade, não gostaria de seguir vivendo nessa sociedade em que o valor prioritário é o consumo. Em que a gente olha para uma sociedade que tem os índices sociais, como tem Cuba, e tudo que a gente sabe fazer é pensar, nossa, pobrezinhos dos cubanos, porque eles não podem ficar o dia inteiro consumindo cultura de massa no YouTube como eu posso. Porque isso sim é cidadania. Isso sim é qualidade de vida. E para Cuba me fez pensar muito na cultura, em qual é realmente a forma de pensar que a gente precisa construir entre nós, qual que é a ética, o conjunto de valores que tem que reger a nossa sociedade, para que a gente consiga chegar num lugar de mais justiça social com as pessoas. Foi isso que Cuba me fez pensar. E principalmente olhar pra internet com menos ingenuidade. Passou da hora, sabe? Da gente começar a ver as coisas de outra forma. O Facebook vai continuar vendendo seus dados pra todo e qualquer tipo de empresa. Vai continuar influenciando eleições e assim por diante. Isso não é um problema. O problema é a ditadura cubana, não sei o que. Vocês são ridículos. A gente é ridículo. Porque eles vivem em outro patamar de dignidade. Já nós, a gente tá aí. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. O próximo vídeo vai ser a minha primeira tentativa de vlog. Se inscreva aqui pra não perder. Comenta aqui se você acha que eu tô viajando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá like aqui no vídeo se vocês gostaram. Conheça o nosso Apoia-se, vai estar aqui o link na tela. E apoie esse projeto se você gosta do nosso canal e gosta do nosso conteúdo, pra que ele continue aí, vivão. E a gente se vê na próxima. Esqueci de alguma coisa? E nos siga nas redes sociais. Eu, Joana, Elis Gotkan, o Caio Cal da Casa Volume, o projeto lá, meu amigo, ficou falando assim, amiga, você não foi pra Centro de Havana Velha e botou Camila Cabello e cantou Havana, unará, postou a sua foto com a legenda. Eu falei, não, tudo que eu pensava, porque você vê que a maturidade, o espírito velho, ele é uma realidade. Era